crise é essa? A frase do Marx, eu vou me referir muito porque ele fez, como eu falei, colocou a discussão dos crises. A frase do Marx a gente pode sintetizar numa questão, numa coisa. A crise, ela se manifesta nas finanças, existe a crise ambiental, mas a crise capitalista é sempre uma crise no âmbito da produção. Ela se manifesta, o local de manifestação dela é no âmbito, hoje, das finanças, da especulação, do capital fictício e tal. Mas o grande problema é que a grande produtividade alcançada pela indústria americana, pela indústria de ponta capitalista, não encontrou condições de se realizar, do capital se reproduzir no grau necessário e ansiado pelo capital de se reproduzir na produção. E ele passa a ir para a esfera produtiva com alavancagens altíssimas, com um tipo de ganho impossível de ser obtido naquela esfera produtiva. Como falou a economista Leda Paulani, o capital sai da esfera produtiva, vai para a esfera especulativa, mas ele gera valor quando ele dá uma voltinha na produção. Quando ele demanda trabalho humano, quando ele produz coisas materiais, ele se reproduz e ele vai para a especulação e a alavancagem da voltinha. A crise do subprime, vocês sabem bem o que aconteceu, é uma crise em que, uma situação em que o capital sobrante, o capital especulativo não tinha mais aonde se realizar. Então eles passam a se realizar primeiro no terceiro mundo, com as altíssimas taxas de juros de países como o Brasil, que dedica 160 bilhões de reais ao ano para remunerar os detentores de títulos da dívida pública com esses juros estratosféricos que o Brasil possibilita aos rentistas de todo o mundo. Com a liberdade absoluta de capitais, com isso tudo. Agora, esses 160 bilhões são muito para nós, é muito para o orçamento público, mas é pouco para a quantidade de capital especulativo girando em torno do mundo. Que se especula, se chuta que sejam 3 a 4 vezes o PIB do mundo, uma coisa em torno de 500 trilhões de dólares. São números aí que eu acho que são muito de chute, isso, muito mais do que alguma coisa concreta. Mas 160 bilhões, que não seja 500, sejam 200 trilhões, é muito pouco. E eles passam a se realizar na especulação de bens primários, de commodities, de petróleo, em que se começa nas bolsas de mercadorias e futuros, começa-se a comprar e a vender café, começa a vender soja, começa a vender carne, começa a vender petróleo em posições futuras. Você não está comprando petróleo, você está prometendo a compra de petróleo daqui a 5, 10, 20 anos. E com essa especulação, com esse dinheiro sobrante que entra na esfera especulativa de mercadorias, vem tentar se realizar na produção, o preço do petróleo sofre uma alta impressionante. A partir do segundo semestre de 2004, ele começa a subir de 22 dólares o barril, um ano depois estava perto de 40, e ele vai subindo, chega aquele pico em junho de 2008, 153 dólares o barril, sem que a demanda internacional pelo produto fosse dessa natureza. Por mais que a gente fale, olha, a demanda chinesa triplicou entre 99 e 2007, isso não justifica na relação oferta e demanda um aumento dessa ordem, um aumento que sai o petróleo em 99 de 12 dólares do barril, para no final de 2007 ele estava por volta de 100 dólares do barril. Não há possibilidade de ele aumentar até isso. O que explica isso? São as posições de compra e venda especulativa no mercado futuro. E assim como ele aumenta, ele cai. O petróleo hoje está em torno de 40 dólares o barril, o que é um problema para um país como a Venezuela, por exemplo, que viveu esse período último aqui do governo Chávez, especialmente depois do golpe, uma bonança de entrada de petrodólares motivada pela especulação de petróleo no plano internacional. Essa mesma onda especulativa é que possibilitou ao Brasil ter ganhos, sucessivos recordes na sua balança comercial, na sua pauta de exportações, exportando fundamentalmente commodities. Então, se é verdade, o presidente Lula falou, não, a crise é com o Bush, nós não temos nada a ver com isso, porque nós cumprimos a nossa lição de casa. Não é tanto, porque o Brasil surfou essa onda de crescimento em cima da alta das commodities. Não foi só isso, existe um dinamismo impressionante do mercado interno da economia brasileira, existem outras injunções, mas o principal é essa puxada no preço da soja, no preço do café, no preço da carne, no preço para todos os países da América Latina. Então nós surfamos na onda especulativa. Claro que era exportação real, claro que a gente estava vendendo navios e navios de soja, claro que a gente estava...
Mas é uma onda especulativa que faz parte desse mundo financiarizado que o Luiz colocou aqui. Quando isso quebra, quando essa onda especulativa vai para as hipotecas, para os financiamentos de imóveis nos Estados Unidos, e eu não vou me alongar sobre isso, vocês sabem o que aconteceu? As pessoas sem rendimento suficiente ou com subemprego, que tinham créditos duvidosos e tal, passam a adquirir imóveis e chega um determinado momento, as pessoas perdem emprego, perdem a expectativa de ganho, começam a dar calote, começam a ficar inadimplente. Quando não é uma pessoa que fica inadimplente, não são duas, não são mil, são centenas de milhares ou até milhões, o problema não é do banco executar a dívida. Não é o sujeito que ficou inadimplente que fica com problema, é o banco que tem um problema. São sucessivos bancos que venderam e revenderam essa dívida, esses papéis em mercados secundários, terciários, derivativos, e não sei o que, especularam com isso e fizeram combinações aí que ninguém sabe o tamanho, a extensão, a profundidade da crise. Quando ela quebra, acontece esse redemoinho, esse buraco negro. Um buraco negro, sempre toma cuidado, porque todas as expressões estão baseadas, estão calcadas numa visão do mundo anglo-saxão, racista, e não é só porque o Obama foi eleito presidente, porque é errado, isso é um ato falho meu. Nesse buraco sem fundo da especulação, quando ela quebra, acontece o que está se vendo. O que é que está acontecendo no Brasil? A gente teve, como eu disse, essa alta espetacular, fenomenal do produto interno bruto no terceiro trimestre. Só que essa é uma fotografia do passado. Essa é uma fotografia que possivelmente esse crescimento não se reproduzirá mais adiante, porque as expectativas, a crise do crédito aqui no Brasil, a crise de liquidez de algumas empresas que especularam, como a Aracruz, como a Votorantim, como várias e várias outras que a gente não sabe, gera uma mudança de expectativa, desinvestimento. A Vale anuncia 1.200 demissões, a Zona Franca anuncia demissões, o Citigroup vai atingir demissões aqui, não sei o quê. Mas o fato, para quem faz política, é que a crise ainda não chegou nas ruas com a força que ela vai chegar daqui a algum tempo. E tudo indica que ela vai chegar, porque a gente não faz previsão. Então você vai na rua, a pessoa está sabendo da crise muitas vezes pelos jornais, as pessoas estão fazendo compra de Natal, já viu que o laptop que ele ia comprar em 10 vezes sem entrada subiu para 15 vezes, a prestação é a mesma, mas agora são 15. Que o crédito está tendendo a diminuir, está todo mundo assustado, mas o cara ainda não perdeu o emprego, o cara não ficou inadimplente totalmente. As vendas de carro caíram porque as pessoas retraíram o gasto, estão com medo, mas ainda não está aquela situação da crise em que ela vira um problema social, um problema na qual você pode dialogar na rua. Até está dando, até quando você vai fazer debate, não só entre companheiros de ativistas e tal, as pessoas já são mais sensíveis à crise, mas elas não estão sentindo, não é só no bolso, né? É no desespero, as pessoas ainda estão dormindo tranquilas. Esse é o grande problema da crise, que nós ainda estamos vivendo com o retrato do passado como o PIB no terceiro trimestre, e ela tende isso a permanecer até o início do ano, até a gente não sabe quando. O Brasil vai resistir? É muito difícil dizer, porque os parâmetros colocados em agosto, setembro, quando o presidente Lula falava crise, pergunte ao Bush, ou quando você viu os ministros da área econômica dizendo, não, mas as reservas internacionais do Brasil garantem uma muralha, ou um patamar de proteção sólido, os parâmetros ainda eram do passado. Então, o que vai atingir, o que não vai? Agora, o fato é que o real foi a moeda que perdeu mais de 50% de valor de agosto para cá. O real perde valor porque existe uma expressiva fuga de capital, existe uma liberdade, o capital vem aqui, faz o que quer e sai daqui do Brasil, embora, como foi indicado aqui pelo Luiz, a formação bruta de capital fixo, ou seja, o investimento produtivo tenha sido altíssimo também. Mas a entrada e a saída de capital, e principalmente a saída agora, está sendo monstruosa. A remessa de lucros está sendo uma coisa espantosa. A queda das bolsas, embora a gente não invista em bolsa, mas a queda da bolsa é um retrato, um pequeno termômetro da movimentação de capitais saindo do país, numa progressividade extremamente preocupante.